vamos voltar a discutir, né, a solução de equações diferenciais via série de potência, né? Vamos retomar o assunto fazendo mais um exemplo similar ao que a gente fez na aula de terça-feira, tá certo? Então, é um exemplo em que nós ainda vamos aplicar o método usual de série de potência para poder resolver uma equação diferencial, tá certo? Então, é o nosso segundo exemplo. Vejam só. Vamos resolver a seguinte equação diferencial. É uma derivada segunda de uma certa função y em relação a x menos 2 vezes x vezes a própria função y igual a zero. É um exemplo que, de certa forma, é quase tão simples quanto o da aula anterior, né? É uma equação diferencial de segunda ordem, não tem o termo de derivada primeira, assim como na aula anterior. A diferença é que esse termo que acompanha a própria função que eu quero encontrar, ele não é mais uma constante, como foi na aula anterior. Na aula anterior a gente tinha chamado, o que aparecia aqui no lugar do 2x era uma constante que eu tinha chamado de k ao quadrado. Agora não. Agora eu tenho uma função, tá certo? Dependente dessa variável x. Vejam só. Como que eu vou saber se eu vou resolver a equação diferencial por série de potência pelo método usual ou pelo próximo método que a gente vai utilizar, que é o método de Frobenius? Você precisa verificar a cara que os coeficientes de cada termo da sua equação diferencial possuem. Então, apenas recuperando o que a gente viu na aula anterior, nós estamos estudando um método para resolver equações diferenciais desse tipo aqui. Um coeficiente a de x vezes a derivada segunda de uma certa função y em relação a x, mais um coeficiente b de x vezes a primeira derivada da função em relação a x, mais um coeficiente c de x vezes a própria função y de x, igual a uma outra função d de x. No nosso caso, essa função a ela vale 1, essa função b vale 0, essa função c, que acompanha a própria função que eu quero encontrar, vale menos 2x, e o d de x valeria 0. Isso, né, comparando essa forma geral de uma equação diferencial de segunda ordem com essa aqui de cima, que é a do exemplo que a gente quer resolver, tá bom? O que você vai fazer, então, quando você pegar uma equação diferencial que for um pouco mais complicada do que essa aqui? Primeira coisa que você precisa saber, ou melhor, que você precisa fazer, é dividir essa equação diferencial pelo coeficiente do termo de derivada mais alta. Então, com isso, eu teria derivada segunda de y em relação a x, uma vez que a dividido por a vai dar 1, mais p de x vezes a derivada de y em relação a x, mais q de x vezes a própria função y de x, igual a uma nova função r de x. Quem são p, q e r? É o resultado da divisão de cada coeficiente pelo termo a. Então, o p de x é igual a b de x dividido por a de x. O c de x, aliás, perdão, o q de x é igual a c de x dividido por a de x. E o r de x é igual a d de x
dividido por A de x. O que você precisa, então, saber e verificar para saber se você vai empregar o método usual de série de potências ou se você vai precisar de algo um pouco mais sofisticado, como é o método de Frobenius, que nós ainda não tivemos contato com ele, mas teremos em breve, talvez hoje ainda. Você precisa que as funções P, Q e R sejam analíticas, ou seja, elas têm que ser definidas, elas têm que existir no ponto em torno do qual você quer a solução em série de potência, assim como as suas derivadas. Então, a função P e as suas derivadas têm que existir. A função Q e as suas derivadas têm que existir. E a função R e as suas derivadas têm que existir. Tá certo? Em geral, né, você simplesmente faz a investigação em cima da existência da função naquele ponto. Tá certo? Então, por exemplo, será que o P de x existe em x igual a zero? Será que o Q de x existe em x igual a zero? Isso se eu quiser obter a minha solução em torno de x igual a zero. Tá certo? Assim como o R de x. Nós precisamos, então, exigir o seguinte. A gente precisa exigir que a função P de x, a função Q de x e a função R de x sejam, de acordo com a terminologia que a gente usou na última aula, analíticas em x igual a zero. Ou seja, elas têm que existir assim como as suas derivadas. Quando isso é cumprido, quando isso ocorre, você vai poder utilizar o método usual de série de potência. Tá certo? Então, se isso ocorre, o método usual de série de potências pode ser utilizado naquele ponto. Que ponto? O ponto onde queremos encontrar a solução da EDO. Ok? Nesse caso, eu quero encontrar a solução dessa equação diferencial que eu propus no problema em torno de x igual a zero, em torno da origem de um certo sistema de eixos. Então, veja só. Você tem que a derivada segunda de y em relação a x menos 2x vezes y é igual a zero. Então, a função que acompanha a primeira derivada, ela é igual a zero. Afinal de contas, a primeira derivada não existe nessa equação diferencial. A função que acompanha a própria expressão que eu desejo encontrar, ela vale menos 2x. E a função que me dá o termo não homogêneo, aqui à direita, ela também vale zero. Essas três funções não possuem nenhuma restrição. Elas existem para qualquer valor de x. Não há nenhuma impossibilidade de definir esse termo aqui em x igual a zero. Aliás, ele daria zero se o x for exatamente zero. Então, se você quiser encontrar a solução dessa equação diferencial em torno de x igual a zero, esse termo aqui ele vai existir perfeitamente, não tem nenhuma restrição quanto a ele. O mesmo vale para o p de x e para o r de x. Mas, na verdade, essas funções elas não possuem restrição para nenhum valor de x. Então, daria para encontrar uma solução via série de potência para qualquer valor de x, tá certo? Então, todas essas três funções elas são analíticas. Então, o método usual de série de potências ele pode ser empregado. Bom, se isso é verdade,
o que você vai, então, empregar como suposição? Você vai supor que é possível escrever a sua função y de x na seguinte forma. Ela poderia ser colocada em termos de um somatório, num índice n, que vai de 0 até infinito, de um coeficiente a n vezes x elevado a n. Ou seja, você está supondo que é possível representar a sua equação diferencial, a solução dessa equação diferencial, que é a função y, por meio de um polinômio com infinitos termos como esse aqui. Ok? Ora, o que você precisa para poder usar isso na sua equação diferencial para tentar encontrar a expressão final da solução? Além da própria função, a equação diferencial ela depende também da derivada segunda dessa função. Então você tem que derivar essa série 2 vezes. Quando eu faço a primeira derivada da função y em relação a x, isso aqui vai me dar o quê? Um somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes a n vezes x elevado a n menos 1. A derivada entra para dentro do somatório, atua na potência de x dentro desse somatório. Derivada de x elevado a n, n que multiplica x elevado a n menos 1. Só que eu não vou precisar da derivada primeira. Essa equação diferencial não tem termo de derivada primeira. Eu tenho que calcular a segunda derivada. Ou seja, eu tenho que derivar a derivada primeira. E aí, com a derivada entrando para dentro do somatório, isso aqui seria igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica a n vezes x elevado a n menos 2. Ora, eu vou chamar a minha equação diferencial de equação 1. A proposta para minha solução em série eu vou chamar de 2. E a derivada segunda da minha proposta de solução eu vou chamar de 3. E agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a expressão em série para a segunda derivada, vai pegar a expressão em série para a expressão que você quer encontrar e vai substituir tudo isso na sua equação diferencial. E aí você vai ficar com, no lugar da derivada segunda, você vai ter um somatório com n indo de 0 até infinito, de n que multiplica n menos 1, que multiplica a n vezes x elevado a n menos 2. Mais, ou melhor, menos 2 vezes x vezes a própria função y. Um somatório que vai de n igual a 0 até infinito, de an vezes x elevado a n. E isso aqui tem que ser tudo igual a 0. O que você percebe nesses dois somatórios? Você vai perceber uma coisa que acontece em qualquer equação diferencial que você queira resolver via série de potência. Você não consegue fazer, num primeiro momento, com que as potências nos diferentes somatórios sejam iguais. Porque a derivada de uma potência, ela sempre abaixa a potência em uma unidade. Então, enquanto aqui na minha proposta de solução a potência era n, na minha primeira derivada a potência se torna n menos 1. Na segunda derivada se torna n menos 2. Se fosse uma equação diferencial de terceira ordem, a potência de x seria n menos 3. E não é possível você resolver o problema sem você tornar essas potências compatíveis entre si. Então, eu tenho que pensar uma maneira de, ao mesmo tempo em que eu vou tentar encontrar esses coeficientes a n, que no final das contas é o que eu quero, obter qual é a expressão desses coeficientes,
fazer com que esses dois somatórios tenham a mesma potência de x, ou o mesmo conjunto de potências de x. Então, esse é o ponto mais importante. É você observar que as potências da variável x, a variável independente do seu problema, não são iguais. E elas têm que ser tornadas iguais. Então, eu vou detalhar um pouquinho o que a gente vai fazer para a gente tornar esses dois somatórios compatíveis. Ou seja, fazer com que esses dois somatórios sejam escritos em termos de uma mesma potência. A ideia é você expandir os somatórios. E aí você vai fazer o seguinte. Veja só. No primeiro somatório, o primeiro termo ele ocorre com n igual a zero. Então, ao expandir os somatórios, você vai ficar com o seguinte. Primeiro termo, zero, que multiplica 0 menos 1 vezes a zero, vezes x elevado a zero, menos 2. O segundo termo vai ser com n igual a 1. 1 vezes 1 menos 1 vezes a1 vezes x elevado a 1 menos 2. Mais 2, que multiplica 2 menos 1 a 2 vezes x elevado a 2 menos 2. Mais 3, que multiplica 3 menos 1 a 3, que multiplica x elevado a 3 menos 2. E assim por diante. Para o primeiro somatório. Aí vem o segundo somatório. O segundo somatório, ele tem uma potência de x fora dele. Era um coeficiente que eu tinha na minha própria equação diferencial, né? Que é um coeficiente linear em x. Vamos expandir esse segundo somatório agora. Nós vamos ficar com o seguinte. Menos 2 vezes x, vezes, abrindo esse somatório, a zero vezes x elevado a zero. Mais, melhor, menos 2x a 1 vezes x elevado a 1. Menos 2x vezes a2 vezes x elevado ao quadrado. Menos 2x vezes a3 vezes x ao cubo. E assim por diante. E aí esse conjunto de dois somatórios, ele vai me dar zero como resultado. Vocês reparem que nos termos do primeiro somatório, que é aquele que representava a segunda derivada, os dois primeiros termos se anulam, porque eles vão ser escritos em termos de um coeficiente que mata a potência que desceu. Então, o primeiro termo ele ocorreria para n igual a zero. Esse termo aqui ele vai ser eliminado. O segundo termo ocorre para n igual a 1. Aí, esse cara não morre. Mas eu tenho n menos 1 que vai me dar 1 menos 1, que vai dar zero também. Então, esses dois primeiros caras eles vão desaparecer. Reparem que sempre as potências negativas elas vão morrer. A série usual de potência ela é uma série escrita em termos apenas de potências positivas. Então, é natural que os termos com potências negativas desapareçam mesmo. Na representação usual de série de potência, tipo série de Taylor. Quando for método de Frobenius, a gente vai ver que isso não é necessariamente verdade mais. Ok? Vamos ficar então com o seguinte. 2 menos 1 dá 1. Vamos ficar com 2 vezes o coeficiente A2 vezes x elevado a zero. X elevado a zero a gente já sabe que é igual a 1.
mais 3 menos 1 é 2, 3 vezes 2, vezes A3, vezes x. 3 menos 2 é 1, então aqui vai ficar simplesmente x. Ok? Se eu fosse escrever mais um termo, eu vou colocar mais um termo para ficar compatível com esse cara aqui embaixo. O próximo termo seria para n igual a 4. Então, 4 que multiplica 4 menos 1 vezes A4 vezes x elevado a 4 menos 2, que é x2. E assim por diante. 4 menos 1 vai ser igual a 3, 3 vezes 4 vai dar 12, enfim. Quando você vem para o segundo somatório, aí você observa o seguinte. Você tem menos 2 vezes A0 vezes x. Porque x elevado a 0 é igual a 1. Menos 2A1 vezes x ao quadrado. Porque x vezes x elevado a 1 é x2. Menos 2x A2, deixa eu só escrever isso aqui numa ordem diferente, menos 2A2 vezes x ao cubo, menos 2A3 vezes x elevado à quarta. E assim por diante. Isso aqui tem que ser igual a 0. Aí dá para perceber o seguinte. A gente consegue observar que não tem termo independente nas duas séries. Certo? Aliás, até tem. Aqui eu tenho 2A2. Vai dar 2A2 mais 6A3 vezes x mais 12A4 x ao quadrado menos 2A0 vezes x menos 2A1 vezes x ao quadrado menos 2A2 vezes x ao cubo menos 2A3 vezes x à quarta. E assim por diante. E isso aqui tem que ser igual a 0. A gente precisa, então, de alguma maneira, tornar esse conjunto de esse conjunto de potências compatível entre si. Aqui tem até um errinho, gente, porque aqui é o conjunto de termos da primeira série. Ah, não, tá certo. Eu reescrevi as duas linhas nessa linha aqui. Estou fazendo confusão. Realmente tá tudo certinho aqui. Certo? Eu só estou achando um negócio engraçado na primeira série. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem aqui. Parecendo que eu estou fazendo uma conta errada. 2A2. Ah, ok. Beleza. É que o exemplo que eu tinha colocado é para uma derivada primeira. Eu coloquei uma equação diferencial de primeira ordem. Mas aí eu coloquei a equação diferencial como sendo de segunda ordem. Mas não altera muita coisa. Né? O que a gente faz agora? Agora, a gente precisa catar aqueles termos que possuem uma mesma potência em x. Então eu vejo o seguinte, só existe um termo independente nessa série, que é o termo A2. 2 vezes A2. Tem termo linear em x? Tem. Tem o 6A3 vezes x e o 2A0 vezes x. Então eu vou colecionar os termos proporcionais a x. 6 vezes A3
menos 2 vezes A0 vezes x. Depois, vem os termos proporcionais a x ao quadrado. 12a à quarta menos 2 vezes A1. Esses dois caras multiplicam a potência x ao quadrado. Depois, vem a potência x ao cubo. Aí eu não escrevi para o primeiro cara, né? Mas ele daria 20. Se você abrir a conta toda, vai dar 4 que multiplica 4 menos 1. O próximo termo da série vai ser 5 que multiplica 5 menos 1. Então, 20 a 5 que multiplica x3. Termo proporcional a x3 aqui vai ser menos 2 vezes A2 vezes x ao cubo. Esses dois caras são proporcionais a x ao cubo. Depois vem um termo proporcional a x à quarta. No primeiro somatório, isso aqui seria igual a quanto? 4 que multiplica 4 menos 1 a 4x2. 5 que multiplica 5 menos 1 a 5x3. Depois 6 que multiplica 5, que é 6 menos 1, vai dar 30. A6 menos 2 A3 vezes x à quarta. E assim por diante. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então, o que você tem? À esquerda, você tem um polinômio em x, com infinitas potências de x. Esse polinômio, ele é identicamente nulo para qualquer valor de x. Desde, claro, que o x esteja próximo de zero. Mas para qualquer valor na vizinhança de x igual a zero, esse polinômio ele dá como resultado zero. Vejam bem, para que isso possa ser verdadeiro, só existe uma maneira. Para que uma potência em x, somada com uma potência x2, somada com uma x3, com uma x4, x5, x a 10 milhões, para que isso dê zero, só é possível satisfazer uma condição como essa para qualquer valor de x se os próprios coeficientes do seu polinômio forem iguais a zero. Então você precisa exigir que cada coeficiente individual seja identicamente nulo. Na linguagem da álgebra linear, a gente fala que nós estamos impondo uma condição de independência linear. Um vetor ele é identicamente nulo, e aqui eu não estou pensando em vetor em termos geométricos, não, pode ser uma função como é nesse caso. Ele é identicamente nulo se cada uma das suas componentes for feita igual a zero. Então eu preciso exigir que o primeiro coeficiente aqui, 2, A2, seja igual a zero. Preciso exigir que o segundo coeficiente, 6A3, menos 2A0, também seja igual a zero. Aí eu vou tirar uma relação entre A3 e A0. O coeficiente 3 tem que ser 1/3 do coeficiente A0. Se eu simplificar 2 com 6, daria 1/3, né? Então, A3 é 1 sobre 3 A0. Depois, 12A4 menos 2A1. 12A4 menos 2A1 igual a zero. De onde eu tiro uma relação entre o A4 e o A1. O A4 tem que ser igual a 1/6 de A1.
se eu fizer a simplificação de 2 por 12. Então, vejam o seguinte. O A3 dependeu do A0. O A4 dependeu do A1. Então, isso vai me provocar o seguinte. Os coeficientes ímpares vão depender do A0. Os coeficientes pares vão depender do A1. Pelo menos é o que está aparecendo numa primeira leitura. Só que eu tenho que continuar, porque eu ainda vou conseguir enxergar mais coisas dessa relação ainda. Como, por exemplo, 20A5 menos 2A2. Isso é uma potência de x3. 20A5 menos 2A2, isso aqui tem que ser identicamente nulo. Ocorre que o termo A2, ele já é zero. Isso vai fazer com que o termo A5 também seja zero. Porque eu teria 20A5 igual a zero, por consequência, o A5 é igual a zero. Eu ainda poderia construir uma relação entre o A6 e o A3. Olha só, um par dependendo de um ímpar. 30A6 menos 3A3. Vamos ver onde é que a gente vai chegar. 30A6 menos 3 vezes A3 igual a zero. Só que o A3 pode ser escrito em termos do A0. Então, 30A6 menos 3 vezes 1/3 de A0 igual a zero. O A6, ele vale 3 dividido por 3 dá 1, né? 1/30 do A0. Então, a gente já tem o seguinte. Eu tenho que o A2 tem que ser igual a zero. O A3 depende do A0. O A4 depende do A1. O A5 é zero. O A6 depende do A0. Tá difícil de enxergar algum padrão nisso aqui, mas a ideia seria mais ou menos essa, tá certo? Talvez eu precisasse escrever mais alguns termos dessa minha série para poder encontrar alguma relação de recorrência mais precisa, vamos dizer assim. Vamos ver o que se daria para eu fazer mais algum termo aqui de cabeça. Mas eu acho que não vai valer a pena, não. Mas esse exemplo, do jeito que eu construí, acabou que ele não ficou muito bom, não, porque caiu numa solução onde não está dando para construir uma relação de recorrência fechadinha, o que normalmente acontece, normalmente dá. Mas como eu coloquei uma equação como o exemplo era um exemplo de uma equação diferencial de primeira ordem, e acabou que eu escrevi uma derivada de segunda ordem, a resposta, obviamente, ela vai dar diferente do que eu imaginava, tá certo? Então, como é que você vai escrever a sua função y de x? O y de x ele foi escrito como sendo um somatório com n indo de 0 até infinito, de an vezes x elevado a n. Isso daria a0 vezes x elevado a 0, mais a1 vezes x elevado a 1, mais a2 vezes x elevado a 2, mais a3 vezes x elevado a 3, mais a4 vezes x elevado a 4, mais a5 vezes x elevado a 5, mais a6 vezes x elevado a 6, e assim por diante. Ocorre que a gente já viu que o A2 é zero. Então, esse cara não teria um termo quadrático em x. Tem uma expressão para o A3. O A3 vale 1/3 de A0. Então, o seu polinômio y de x, pelo menos por enquanto, ele vale
A0 mais A1 vezes x mais o A3 é 1/3 de A0 vezes x3. E o A4? O A4 deu 1/6 de A1. Vezes x elevado a 4. E o A5? O A5 eu provei agora há pouco que ele vale 0 porque ele depende do A2. O A2 igual a 0 nesse problema implicou que o A5 vai ter que ser igual a 0 também. Então, 1/6 de A1 x à quarta, não vai ter termo em x à quinta, mas vai ter termo em x à sexta. É 1/3 de A0, 1/30 de A0 vezes x elevado a 6. Isso aqui me daria o quê no final das contas? A0 que multiplica 1 mais 1/3 mais 1/30, etc, etc, etc. Aliás, não. Eu não posso colocar mais nada em evidência. Em A0 que multiplica 1/3 de x3 mais 1/30 de x à sexta e assim por diante. Mais A1 que multiplica x. Tem mais nenhum termo? Tem mais 1/6 de x à quarta. E assim por diante. Essa seria a expressão em série de potência da sua equação diferencial. Honestamente, para a gente tentar encontrar uma forma fechada para as duas séries, né, a gente precisaria talvez calcular mais alguns termos. Mas talvez dá para prever o que vai acontecer na sequência, pelo menos em termos de quais termos vão zerar. Igual aqui eu vi que eu saltei do termo independente para x3. Saltou 3 unidades. Do x3 saltou para x6. Saltou mais 3 unidades. Se esse padrão prevalecer, aqui na série do coeficiente A0, qual que deve ser o próximo coeficiente que vai ser calculado? O 9? Provavelmente vai ser o x a 9. E aqui, do x para o x à quarta, deu um salto de 3 unidades. O mesmo padrão deve prevalecer. Então, aqui é bem provável que o próximo termo seja x elevado à sétima. Tá certo? Teria, então, que verificar qual é o coeficiente de x à sétima. Aqui em cima, verificar qual é o coeficiente de x a 9. Depois do x a 9, deve vir x a 12. Aqui, depois do x à sétima, deve vir x a décima. E assim por diante. Mas, sem calcular mais coeficientes, não dá para verificar se isso aqui poderia ser colocado na forma de uma série fechada. Tá certo? Mas, pelo menos, para a gente entender o método em si, o exemplo ele já está válido, já está satisfatório. Encontrar uma forma fechada para as duas séries realmente nem sempre é possível, tá certo? Nem sempre é. Então não tem um padrão para abrir do quanto abrir o somatório. Não tem um padrão, não, mas normalmente, com poucos termos da série, a gente já consegue enxergar um padrão. Entendeu? Normalmente a gente já consegue. Claro que você abrir somente 2 termos do somatório costuma ser muito pouco. Então, o ideal, talvez, é você escrever 3, 4 termos, às vezes 5, para você enxergar melhor se vai existir alguma relação entre os coeficientes. Igual aqui, por exemplo, para a série do A1, eu tenho apenas 2 termos. Eu sei que o primeiro valeu 1, o segundo valeu 1/6. É muito difícil, cara, eu prever qual vai ser o próximo coeficiente sem calcular.
Mas é provável que se houver alguma relação de recorrência entre o próximo coeficiente e o 1/6, isso venha a se replicar nos próximos coeficientes. Da mesma forma aqui, ó, o primeiro coeficiente valeu 1, o segundo valeu 1/3, o segundo valeu 1/30. Então, será que o próximo vai valer 1/300? Pode ser que sim, mas tem que fazer a conta para ver. Entendeu? Mas o fato é que aqui caiu 1/3, aqui caiu 1/3 vezes 10. Será que o próximo vai cair 1/3 vezes 10 ao quadrado? Pode ser que sim, entendeu? Só que sem você fazer a conta, nesse exemplo não ficou muito claro qual vai ser o próximo coeficiente da série, não. Mas é muito comum a gente conseguir enxergar um padrão, Samuel. Muito comum mesmo, sabe? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o exemplo original que eu pretendia. Porque aí eu quero mostrar que é possível enxergar esse padrão. Pelo menos nesse exemplo vai ser possível enxergar o padrão. Só que o exemplo original que eu queria era esse aqui. Era a derivada primeira de y em relação a x menos 2x vezes y igual a 0. Assim como no caso anterior, o termo, a função que multiplica a primeira derivada e a função que multiplica a função que eu desejo encontrar, elas são analíticas. Elas não possuem nenhuma restrição para nenhum valor de x. Então, você pode tacar o pau que você vai trabalhar com o método usual de série de potência. Você vai, então, escrever a sua proposta de solução dessa forma. Você vai ter o y de x como um somatório indo de 0 até infinito, de um termo a n, vezes x elevado a n. Nesse caso, é óbvio, eu não vou ter que calcular a segunda derivada, a equação diferencial é de primeira ordem. Então, eu tenho que calcular apenas uma primeira derivada, que vai ser um somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes a n, vezes x elevado a menos 1. Então, eu vou chamar a equação diferencial que eu quero encontrar de 1, a minha proposta de solução de 2, a expressão da primeira derivada de 3, e como antes, eu vou usar a expressão em série da função e da sua derivada, que no caso é só a derivada de primeira ordem, na minha equação diferencial original. dy dx escrito numa série de potência, me dá o somatório com n indo de 0 até infinito, de n vezes a n, vezes x elevado a n menos 1. Mais, ou melhor, menos 2x, vezes um somatório com n indo de 0 até infinito, de an vezes x elevado a n. Isso aqui tem que ser igual a 0. E, novamente, vai dar para perceber, né, esse descompasso que existe entre a potência do somatório que descreve a derivada e a potência do somatório que descreve a própria função. A derivada sempre faz as funções, os polinômios, abaixarem a sua potência. Então, novamente, a gente vai ter que pensar numa estratégia para tornar esses coeficientes compatíveis. Usualmente, o que a gente faz? A gente começa a pegar maldade com isso, expandindo os somatórios. Depois a gente vai ver que isso não vai ser necessário, não, sabe? Vai ser possível fazer uma mudança de variáveis adequada, de tal maneira que eu escreva o primeiro somatório de maneira compatível com o segundo. É quase que imediato. Mas acho que ainda vale a pena expandir ainda para a gente pegar um pouquinho mais de traquejo. N igual a 0 para o primeiro somatório, dá 0 vezes a 0, x elevado a 0 menos 1. Obviamente, esse cara vai morrer, que ele é multiplicado por 0. Mais 1 vezes a 1, vezes x elevado a 1 menos 1. Mais 2 a 2, vezes x elevado a 2 menos 1. Mais 3 a 3, vezes x elevado a 3 menos 1. Acho que por enquanto tá bom. Não, vamos colocar mais um termo. 4 a 4,
x elevado à quarta, mais, etc, etc, etc. Desculpa, gente. E aí agora vem o segundo somatório. Menos 2x a zero vezes x elevado a zero. X elevado a zero é igual a 1. Menos 2x a 1 vezes x elevado a 1. Menos 2x. Edson, Oi. ali no 4A4 não seria x ao cubo? X ao cubo, tá certo. Vai subtrair uma unidade, né? Obrigado, Samuel. 4A4, x ao cubo. Obrigado. 2x a 0, x elevado a 0. 2x a 1, x elevado a 1. 2x a 2 vezes x ao quadrado. Menos 2x a 3 vezes x elevado ao cubo. E assim por diante. Então, menos 2x a 4 vezes x elevado à quarta. Isso aqui igual a zero. E agora a gente tem que agrupar os coeficientes que acompanham a mesma potência em x. A potência x elevado a menos 1 do primeiro somatório que descrevia a minha derivada, ela vai desaparecer. Aí vem o termo independente. 1 vezes A1, que multiplica x elevado a 1 menos 1. X elevado a 1 menos 1 é x elevado a 0, que por sua vez é igual a 1. Você vai ficar então com A1 simplesmente. Mais 2A2 vezes x. Mais 3A3 vezes x ao quadrado. Mais 4A4 vezes x ao cubo. E assim por diante. Agora você vai ficar com menos 2A0 vezes x. Menos 2A1 vezes x ao quadrado. Menos 2A2 vezes x ao cubo. Menos 2A3 vezes x à quarta. Menos 2 à quarta vezes x à quinta. A quinta. Isso igual a zero. Vamos então agrupar as potências, os coeficientes que acompanham a mesma potência em x. Termo independente eu só tenho o A1. Então o A1 vai ficar isolado mesmo. Mais 2A2 menos 2A0, que multiplica x. Mais 3A3 menos 2A1, que multiplica x ao quadrado. Colecionei, então, as potências de x2 nos dois somatórios. Mais 4A4 menos 2A2 vezes x ao cubo. Colecionei as potências em x3. Certo? Mais, vamos avançar aqui um pouquinho mais. 5A5 vezes x elevado à quarta, que aqui vai aumentar uma unidade, né? É n vezes an, x elevado a n menos 1. Então, 5A5, x à quarta. Menos 2A3, x à quarta. Depois, 6A6, x elevado a 5. Menos
2A4 vezes x elevado a 5. Isso aqui já vai ser mais do que suficiente para a gente poder enxergar o que vai acontecer. Novamente, você tem um polinômio, claro que é um polinômio com infinitos termos, né? Ele não acaba aqui, ele não é truncado aqui. Ô, Ed, Pois não. eu fiquei com uma dúvida. Ali Vamos lá. no menos 2x a 0, x elevado a 0, certo? Menos 2x a 0, x elevado a 1, né? Não, Samuel? Isso. Na verdade, não começa com n igual a 0? Peraí, é verdade, dá... Não, Samuel, ele realmente começa com x elevado a 0. Só que você tem que levar em conta que esse termo, ele é multiplicado por x. Então, a função y, ela é proporcional a x elevado a n em cada termo, mas na equação diferencial, quando você multiplica x elevado a n por x, o x vai crescer a sua potência em uma unidade. Então, o termo 0 vai acompanhar a potência x. O termo 1 vai acompanhar a potência x2. O termo 2 vai acompanhar a potência x3 e assim por diante. É verdade. Ok? Justo. Sempre você vai crescer uma unidade. Novamente, você tem um polinômio que é identicamente nulo. É um polinômio com infinitos termos, mas ele é identicamente nulo. E o que a gente vai fazer? Para que você possa garantir que o polinômio seja identicamente nulo, o que você faz é exigir que, individualmente, cada coeficiente tenha que se anular. Então, o coeficiente de x elevado a 0, que é o A1, ele não tem nenhum companheiro com ele. O A1 tem que ser 0. Para que você tenha 0 à esquerda e 0 à direita. 2A2 menos 2 a 0 tem que ser igual a 0. Conclusão, o A2 é igual ao coeficiente A0. Coeficiente de x2, 3A3 menos 2A1, igual a 0. Mas o A1 já foi feito igual a 0. Isso obriga que o A3 vai ter que ser 0 também. Depois, 4A4 menos 2A2 tem que ser igual a 0. Mas o A2 é igual ao A0. Então, a gente vai concluir que o A4 é igual ao A0 dividido por 2. O A2 é igual ao A0, simplifico 2 com 4, daria 1 meio do lado de cá. Então, o A2 é igual a A0, o A4 é A0 dividido por 2. Agora, o 5A5 menos 2A3. Também tem que ser igual a 0. Mas o A1 é igual a 0. E ele forçou que o A3 fosse igual a 0. Se o A3 é igual a 0, qual vai ser o destino do A5? Ser 0 também. Já dá para perceber um padrão? O que vai acontecer com os coeficientes com índice ímpar? Com índice ímpar vai zerar. Todos eles vão zerar. O A1 é 0, o A3 é 0, o A5 é 0. Aí depois você vai ter o seguinte: 7A7 menos 2A5, 2 unidades menor. O A5 igual a 0, força o A7 ser igual a 0. Então já é possível estender esse raciocínio para todas as potências ímpares. Os termos de ordem 2 vezes n mais 1, que é uma maneira de se escrever um número ímpar se o n for inteiro, todos eles serão iguais a 0. Então, o que essa relação aqui diz para mim é o seguinte: todos os coeficientes ímpares se anulam.
Então, você vai ter uma série de potências apenas com potências pares. Porque as potências ímpares, os coeficientes delas vão ser todos iguais a zero. Já é uma coisa que eu consigo enxergar na minha solução em série de potência. Eu tinha obtido o A4 em função do A0, né? Agora eu posso obter o A6 em função do A4. Então, 6A6 menos 2A4 igual a zero. Só que o A4 é A0 dividido por 2. Então, a gente obtém que o A6 tem que ser igual a quê? Esse 2 seria simplificado por esse 2. O A6 vai ser igual ao coeficiente A0 dividido por 6. Tá certo? Aqui talvez ainda não dê para enxergar um padrão, não? Então vamos ver o que a gente vai enxergar na sequência. Certo? Veja bem, então. Para os termos ímpares, eu já observei o seguinte. Todos os coeficientes com índice ímpar, eles vão se anular. Para os termos pares, a relação ela é diferente. Primeiro, vocês podem observar que eu tinha obtido 4A4 igual a 2 vezes A2. Depois eu obtive 6A6 igual a 2A4. Aqui já dá para enxergar um padrão. O coeficiente que aparece multiplicando o termo de expansão coincide com o índice aqui à esquerda. E ele sempre é igual a 2 vezes um coeficiente de índice 2 vezes menor. 4A4, esse é igual a esse. Igual a 2A2. 2 vezes o A2. O 2 é 2 unidades menor que o 4. 6A6. Igual a 2, que vai se repetir, a 4. O 4 é 2 unidades menor que o 6. Então já dá para perceber o seguinte. O próximo coeficiente par vai ser o A8. E aí a relação dele vai ser 8A8 igual a 2 vezes A6. Ou seja, ele vai se relacionar com um coeficiente de índice 2 vezes menor. 10A10 vai ser igual a 2 vezes A8. E assim por diante. Que poderia ser colocada numa maneira bem mais compacta, da seguinte forma. N vezes AN é igual a 2 vezes o A que multiplica N menos 2. Então, o coeficiente AN é 2 dividido por N vezes o A que multiplica, o A de índice N menos 2. Essa é a relação geral que a gente vai ter. Talvez seja possível escrever essa relação de um jeito, digamos, um pouco mais inteligente, para a gente tentar enxergar um padrão, principalmente em termos do A0. Vamos ver se por aqui já daria para a gente ver isso. O A4, ele vai ser igual a meio de A2. O A6, ele vai ser igual a 2 sobre 6 vezes A4, que é meio vezes A2.
Esse 2 simplifica-se com esse 2. Isso daria 1/6 de A0. O A8 vai ser igual a 2 sobre 8 vezes A6. O A6 é 1/6 de A0. 2 simplifica-se com 6 e aqui eu fico com 3. Isso dá 1/24 de A0. Depois o A10 vai ser igual a 2 sobre 10 vezes o A8, que é 1 sobre 24 vezes A0. 2 simplifica-se com 24, isso aqui dá 12. Então, isso dá 1 sobre 120 vezes A0. Então, vou fazer uma espécie de uma tabela aqui na sequência para a gente tentar enxergar um padrão que vai aparecer nesse problema. O A4 é A2. Aliás, já escrevendo em termos do A0, né? O A2 deu igual ao A0. Então, o A4 é o A0 dividido por 2. O A2 é igual ao A0. O A6 é igual a A2 sobre 6. Aliás, minto. Já escrevendo em termos do A0, que é mais vantajoso, o A6 ele é igual a A0 dividido por 6. O A8 dá 1 sobre 24 vezes A0. O A10 dá 1 sobre 120 vezes A0. E assim por diante. Já dá para enxergar um padrão. Todos os coeficientes pares que eu encontrei estão escritos em termos de A0. A menos de um número que multiplica essa dependência em A0. 2, 6, 24, 120. O que existe de comum entre 2, 6, 24 e 120, assim como nos próximos coeficientes que eu poderia calcular? Existe uma coisa de comum entre esses caras. O que seria? Todos eles são fatoriais de um número inteiro. 2, por exemplo, é igual a 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 6 é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 24 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120 é 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 fatorial, ou 5 vezes 24. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o A2 é igual a A0 dividido por 1 fatorial, porque 1 fatorial é 1. O A4 é o A0
dividido por 2 fatorial. O A6 é o A0 dividido por 3 fatorial. O A8 é igual a 1 sobre 4 fatorial A0. O A10 é igual a 1 sobre 5 fatorial A0. Então, dá para concluir o seguinte. Quem que vai ser o próximo termo da série? O A12. O A12 vai ser o A0 sobre 6 fatorial. Então, 1 sobre 6 fatorial A0. De forma geral, o que eu poderia dizer, então? Dá para perceber que o número do qual eu estou calculando o fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial, 4 fatorial, ele sempre é metade do índice que eu estou calculando. 8 é o dobro de 4. 6 é o dobro de 3. 4 é o dobro de 2. 2 é o dobro de 1. 10 é o dobro de 5. 12 é o dobro de 6. Então, eu poderia colocar uma relação geral para o coeficiente de expansão. Um coeficiente de ordem 2m. Isso aqui seria igual a 1 sobre m fatorial vezes x elevado a n. Aliás, vezes A0. Então, qualquer coeficiente para um determinado valor de m poderia ser calculado dessa forma. 1 sobre m fatorial vezes A0. Então, com isso, como é que eu poderia escrever a minha função y de x em série de potência? Ela é um somatório com n indo de 0 até infinito de an vezes x elevado a n. Isso é A0 vezes x elevado a 0, mais A1 vezes x elevado a 1, mais A2 vezes x elevado a 2, mais A3 vezes x elevado a 3, mais A4 vezes x elevado a 4, mais A5 vezes x elevado a 5, mais A6 vezes x elevado a 6, e já está bom demais. Só que os coeficientes ímpares se anulam. Eu não vou ter potências ímpares, então, nesse meu polinômio. O A1 é 0. O A3 é 0. O A5 é 0. X elevado a 0 é igual a 1. O A0 eu preservo. Depois o A2 é igual ao A0. Então, A0 vezes x elevado ao quadrado. Depois o A4 é igual a quanto? Lembrando que o A2m é A0 sobre m fatorial. Para o índice 4, o m vai valer 2. Então, isso aqui vai ser A0 sobre 2 fatorial x elevado à quarta. Depois, o A6, o m seria 3. Então, A0 sobre 3 fatorial vezes x elevado à sexta. Depois, um A0 sobre 4 fatorial x à oitava. E assim por diante. Então, a sua função y de x em série de potência, ela poderia ser representada da seguinte maneira. A0 que multiplica 1 mais x2 mais 1 sobre 2 fatorial x4 mais 1 sobre 3 fatorial x6 mais 1 sobre 4 fatorial x à oitava
e assim por diante. E isso aqui poderia ser escrito como A0 vezes um somatório num índice M, que vai de 0 até infinito, de x elevado a 2m sobre m fatorial. Quando o m é 0, 2 vezes 0 dá 0, x elevado a 0 dá 1. Você recupera esse termo aqui. Quando o m é 1, 2 vezes 1 é 2, x ao quadrado. 1 fatorial é 1. Você recupera esse termo aqui. Quando o m é 2, 2 vezes 2 dá 4, x elevado a quarta, sobre 2 fatorial. M3, 2 vezes 3 dá x elevado a sexta, sobre 3 fatorial. E assim por diante. Essa, então, seria a solução da sua equação diferencial em série de potência. Tá certo? Essa é uma equação diferencial que é muito simples. Ela não precisava ter sido resolvida via série de potência, não. Tá certo? Mas, como é que eu vou te dizer? Como é apenas um exemplo de aplicação, a gente pode, então, trabalhar com exemplos que também não precisavam de solução via série de potência. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Essa equação diferencial ela era a seguinte: derivada de y em relação a x menos 2x vezes y igual a 0. Isso aqui, na verdade, é uma EDO de primeira ordem de variáveis separáveis. Você pode fazer uma separação de variáveis nessa equação diferencial. Vocês lembram como é que eu faria isso? Sim. Colocaria o menos 2x pro lado direito. E depois dava uma engenharizada aí no negócio, multiplicando por dx. Exatamente. Não, multiplicar por dx é fazer a coisa certa. Não, aí eu entendi. Você fala passar o dx para a direita, né? Os engenheiros gostam de fazer assim mesmo. Mas, na verdade, o que você faz é multiplicar toda a relação por dx. Então, você vai ter derivada de y em relação a x multiplicada por dx igual a 2xy vezes dx. E aí, isso aqui, a derivada de y em relação a x multiplicada por dx é o diferencial da função y. Isso aqui é igual a 2xy dx. E aí, agora, a função y ela pode ser transposta para a minha esquerda. Aí você conseguiu fazer a separação de variáveis, porque o lado esquerdo depende exclusivamente de x, de y, perdão, e o lado direito depende exclusivamente de x. Então, agora você pode, uma vez que as variáveis estão separadas, você pode recorrer à integração. Derivada de y, aliás, integral de dy sobre y, igual a 2 vezes a integral de x dx. Integral de dy sobre y é o ln de y. A rigor da ln do módulo de y, mas colocar só a função y já está bom demais. Mais uma constante que eu vou chamar de C1, porque essa integral é indefinida. Integral de x dx, x ao quadrado sobre 2. Mais uma segunda constante que eu vou chamar de C2. Então, o ln de y vai ser igual a quê? X elevado ao quadrado, mais 2 vezes C2 menos C1, que é uma combinação de constantes que me dá uma nova constante. Então, eu vou reduzir todas as constantes que apareceram na solução da minha EDO, na integração dos dois lados, a uma única constante. É mais cômodo trabalhar dessa forma. Então, o ln da minha função y é igual a x2 mais uma constante c. Portanto, o y vai ser igual a exponencial do que eu tenho aqui à minha direita.
Então, uma função exponencial dos dois lados. Y de x é igual a exponencial de c vezes a exponencial de x ao quadrado. Exponencial de uma constante é uma nova constante que eu vou chamar de k. Então, a função que resolve a minha equação diferencial é essa aqui. K vezes a exponencial de x ao quadrado. Que pode ser colocada na forma de uma série de potência, como a gente colocou agora há pouco. K vezes um somatório, com m indo de 0 até infinito, de x elevado a 2m sobre m fatorial. Tá certo? Essa é a solução analítica dessa equação diferencial, bem simplesinha de ser obtida. Essa seria a solução em série de potência da sua equação diferencial, um pouco mais trabalhoso, mas a gente está procedendo dessa forma para que a gente possa se familiarizar com o método, tá certo? Vai haver equações diferenciais que são bem mais complicadas do que essas que a gente resolveu, e a melhor maneira de se resolver vai ser via série de potência mesmo. Portanto, é importante aprender os fundamentos do método. Antes que eu prossiga, até esse ponto, tá tudo bem? Tá dando para vocês acompanharem? Da minha parte, sim, Edson. Ok? Samuel? Tranquilo. Uhum. Beleza. Então, agora, a gente vai fazer essa coisa ficar um pouquinho mais sofisticada. Em que medida? Não na complexidade da equação diferencial em si. Isso acaba que vai ser uma consequência natural. A complicação vai aparecer no fato de que a gente vai começar a resolver equações diferenciais em torno de pontos aonde aquelas funções coeficiente serão funções não analíticas. Então, nesse caso, o método usual de série de potência talvez não funcione. E aí, por isso, eu vou ter que construir um método novo, que é o chamado método de Frobenius. Eu já tenho uma atividade em mente para vocês, valendo nota. Vocês vão trabalhar com as equações diferenciais muito importantes via método de Frobenius. Devo fazer alguma coisa com elas, é verdade, né? Mas eu devo propor uma atividade para vocês, uma espécie de trabalho, lista, enfim, né? Para vocês encontrarem soluções de equações diferenciais, como equação diferencial de Bessel, equação diferencial de Legendre, de Hermite. Todas elas são resolvíveis via método de Frobenius. E essas equações diferenciais, elas são importantes porque elas aparecem em inúmeros problemas em física. Em especial a equação de Bessel e a equação de Legendre. Aparece demais em eletromagnetismo, em gravitação, em mecânica quântica. Vocês vão se deparar muito com elas ainda. Vamos imaginar, então, o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho agora encontrar a solução de uma equação diferencial em torno de um ponto onde a solução não é analítica, ou não é descrita por uma função analítica. Então, ao contrário dos casos anteriores, eu vou agora supor uma função y igual a y de x, e eu vou imaginar que essa função não é analítica em torno de x igual a um certo ponto x0. Esse x0 pode ser, inclusive, zero, mas não tem que ser zero necessariamente. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar a função y igual a
tangente de x. Tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. Essa função ela não é analítica. Em que pontos? Ela não é analítica se o x for igual a π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, de uma maneira geral, 2n mais 1 vezes π sobre 2, se esse meu número n for um número inteiro. Em todos esses casos, a função cosseno é nula. Cosseno de π sobre 2 é 0, de 3π sobre 2 é 0, de 5π sobre 2 é 0. E aí você vai estar fazendo uma divisão por zero. Isso provoca a função ser não analítica. Então, ela não terá uma solução em série de potências usual em torno desses pontos aqui. Não dá para expandir a função tangente numa série de Taylor em torno de x igual a π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Então, ela não é expansível em série de Taylor em torno de x igual a π sobre 2, etc, etc, ou, de uma maneira mais geral, 2n mais 1 π sobre 2. A função tangente é boa porque, para se enxergar isso, né, principalmente até pelo gráfico dela. Se você vai construir um gráfico da função tangente de x em função de x, essa função tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Ela é assintótica em todos os múltiplos ímpares de π sobre 2. Então, aqui entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ela tem essa cara aqui, ó. Ou seja, quando o x tende a π sobre 2, a tangente tende para infinito, exatamente porque você está fazendo uma divisão por zero. Quando ela tende a menos π sobre 2, a função tende para menos infinito. Então, veja, a função não existe naquele ponto. E a derivada dela não vai existir também, porque a derivada em x igual a π sobre 2, ela é infinita. Aqui também em x igual a menos π sobre 2. Lembrem-se que a série de Taylor, ela exige que você diferencie a função infinitas vezes. Se a primeira derivada não existir, como que você vai calcular a segunda derivada? Não tem jeito. Não tem como calcular a primeira, a segunda, a terceira, a quarta derivada. Então não tem como expandir a função em série de Taylor na vizinhança desses pontos que a gente chama de pontos singulares. São pontos onde a função explode. Mas veja que isso é verdade aqui, na vizinhança de π sobre 2 ou de menos π sobre 2. Se eu quiser fazer a expansão em série de Taylor em torno de π sobre 4, por exemplo, aí dá. Aí eu consigo expandir a tangente em termos de uma série usual de potência. Então, sempre prestem atenção no ponto em torno do qual a expansão vai ser realizada. Dependendo do ponto, você pode utilizar uma série de potência convencional, tipo série de Taylor. Mas se são pontos onde a função explode, onde ela vai ter singularidades, aí você não vai poder usar o método de Taylor, e aí é que vai entrar esse método chamado método de Frobenius. Quer dizer, ainda dá para construir uma solução em série de potência.
Só que essa solução não é uma solução tipo série de Taylor. Essa aqui é a diferença. Tá certo? Apesar da gente não conseguir fazer essa expansão em série de Taylor, né, a gente vai imaginar o seguinte. A gente vai supor que é possível expandir essa função num outro tipo de série. Que é a chamada série de Loran de uma função. Qual é a diferença essencial da série de Loran para a série de Taylor? A série de Loran ela admite potências negativas da variável x. Na verdade, ela não só admite, como ela prevê que pode ter infinitos termos, né, também com potências negativas. Mas, de uma maneira geral, a cara da série de Loran é essa aqui. Quando você vai expandir uma função via série de Taylor, você pega a função e admite que a função pode ser expressa como um somatório que vai com um n indo de 0 até infinito, de um coeficiente Cn vezes x elevado a n. Quando você vai fazer a expansão em série de Loran, você imagina que a série é escrita de uma forma um pouco diferente. Você também vai ter um somatório, mas o índice desse somatório não começa em 0. Em tese, ele pode começar em menos infinito e vai até infinito. De Cn vezes x elevado a n. Por incrível que pareça, a possibilidade da ocorrência de potências negativas pode curar aquele problema da singularidade da função naquele ponto complicado em torno do qual você está pensando em realizar a expansão. Na verdade, aqui cabe um comentário que é o seguinte. Série de Loran é um assunto que vocês vão ver mesmo no próximo período, em métodos B, tá certo? Então, por enquanto, eu estou apenas apresentando para vocês o que é a série de Loran, qual é a cara geral da série de Loran, tá certo? É uma série que ela pode ser até igual à série de Taylor, em alguns cenários, mas, em geral, ela possui uma diferença que é a possibilidade de você realizar uma expansão contando potências negativas da variável de expansão. Então, poderia ter x elevado a menos 4, menos 5, x elevado a menos 10, menos 1 milhão, tá certo? E assim por diante. Ok? Para nós, isso é o suficiente sobre série de Loran nesse momento. Lá no métodos B é onde a gente vai aprender de fato como que esse coeficiente aqui é calculado. Ele não é calculado da mesma forma como a gente faz o cálculo dos coeficientes na expansão em série de Taylor, tá certo? Isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nesse caso, apesar da... a gente diz, nesse caso, o seguinte. A gente vai dizer que a função y de x, ela possui aquilo que eu chamo de um polo. De ordem m na sua estrutura.
Para nós, o que vem a ser um polo? É só um nome bonitinho, um nome empolado, vamos dizer assim, né? Um nome afrescalhado, para você designar um local onde a função explode. Então, é um valor de x onde a minha função y de x pode tender a infinito. Mais ou menos infinito, no final das contas. Por exemplo, pega a função y de x igual a x mais 2 sobre x ao quadrado. Tem algum local onde essa função é não definida? Tem algum valor de x para o qual essa função não é definida? Em x igual a 0. Então, fatalmente, x igual a 0 é um polo dessa função. De que ordem é esse polo? Ele é um polo de segunda ordem. Então, em geral, essa não é a definição precisa da ordem do polo, não, tá certo? Mas eu vou falar sobre isso melhor na próxima aula. Mas, em geral, a ordem de um polo está relacionada com a potência da variável que está provocando esse polo. Aqui é uma potência de ordem 2. Então, aqui eu tenho que m igual a 2, em razão desse expoente, isso aqui vai ser um polo de segunda ordem. Para y de x. É importante identificar corretamente a ordem de um polo, uma determinada expressão, porque isso vai influenciar a maneira como a gente vai fazer a expansão em série de Frobenius para essa função. Depende da ordem do polo. Um outro exemplo. Y igual a ln de x. Possui algum polo? Seria 0 também, Edson? Também possui um polo em x igual a 0. Porque a função logaritmo, ela não é definida em x igual a 0. Na verdade, o logaritmo de 0, né, ele tende para menos infinito. Então, em x igual a 0, não é definida. Ela explode. Então, ela vai possuir um polo em x igual a 0. E daria para falar qual é a ordem desse polo? Daria. Só que você teria que expandir a função logaritmo numa série de potência. Por quê? Porque aqui você conseguiu identificar imediatamente qual que é a ordem do polo, porque a função está apresentada como um polinômio. Na verdade, é um monômio, né? É uma expressão que tem um termo só. Aqui não. Aqui o meu logaritmo é uma função algébrica, né? Eu teria que representar o logaritmo de x na forma de uma série de potência para descobrir qual é o termo, né, ou o conjunto de termos que faz com que a função exploda. E isso aí vai definir para mim qual é o polo do logaritmo, tá certo? Mas
sim, possui um polo. Só não vou investigar a ordem desse polo nesse momento. Mas isso eu vou falar melhor na próxima aula. Mas identificar a ordem do polo é importante porque é possível mostrar o seguinte: se você tem que a ordem de um polo é dada por um certo número m, a expansão em série de Loran ela tem a seguinte cara. Mas isso aqui eu não estou provando não, viu, gente? Eu estou falando. Até porque a prova disso aqui é dada mesmo lá em metros B. Então, não é que a gente vai precisar saber série de Loran para a gente poder aprender o método de Frobenius, não. Na verdade, não vamos, né? É só para vocês começarem a educar os ouvidos mesmo e perceber o tipo de série com o qual a gente está trabalhando, tá certo? Mas o cálculo mesmo da série de Loran é metros B, lá na parte de variáveis complexas. Mas quando a função tem um polo de ordem m, a expansão de Loran ela pode ser reescrita de uma maneira um pouquinho mais simples, porque ela vai dispensar o somatório indo de menos infinito até mais infinito. Na verdade, você vai ter a sua função escrita como um somatório que vai de menos m, aonde m é a ordem do polo, até infinito, de um coeficiente Cn vezes x elevado a n. Quer dizer, para todos os valores de n menores do que o próprio m, a ordem do polo, os coeficientes de expansão dão zero. E aí, por isso, a série que antes deveria ser feita de menos infinito a mais infinito, se ela vai ser expandida em torno de um local onde tem um polo, você busca qual é a ordem do polo, você pode jogar muitos coeficientes fora. Porque aí, nesse caso, é possível mostrar que o somatório não começa em menos infinito. Ele começa em menos a ordem do polo. Sobre o método de Frobenius, não vai dar para falar muita coisa agora, não. Mas sobre o método de Frobenius, o que é possível dizer é o seguinte: ele vai usar uma estratégia para você representar a série, que é a seguinte. Ele vai usar a seguinte estratégia para se escrever a série de potências. Você vai escrever a série como sendo x elevado a um certo número s vezes um somatório com n indo de 0 até infinito de Cn vezes x elevado a n. Aonde dois aspectos têm que ser levados em conta. Primeiro, o coeficiente de ordem zero não pode ser zero. Então, de uma maneira geral, o coeficiente C0 será diferente de zero. E esse S aqui? Isso é uma potência que caracteriza o método de Frobenius, que precisa ser determinada. Então, de uma certa maneira, você ajusta a série de Taylor com uma potência adicional em x, e isso é que vai se tornar o método de Frobenius. Mas tem que admitir para vocês, fazer a solução de uma equação diferencial via método de Frobenius, via série de Frobenius, é bem mais difícil, não do ponto de vista de ser conceitualmente difícil, mas de ser difícil do ponto de vista braçal. Dá muito mais conta do que é o método usual de série de potência.
Apesar disso, apesar de dar mais contas, ainda bem que a gente tem o método, né? Senão um monte de equações diferenciais importantes não teriam solução, tá bom? Mas uma coisa que eu quero falar é o seguinte: como é que eu provo isso? Gente, vou falar para vocês uma coisa. A prova desse resultado, a prova de que a série de Frobenius pode ser escrita dessa forma, está muito além do nível do nosso curso, tá? Então, essa é uma prova que nem o Butkov, que eu acho que é o livro de método de física matemática mais completo que eu conheço, né? Pelo menos dos mais modernos, né? Traz uma prova do método de Frobenius e não mostra por que a série de Frobenius é escrita dessa forma. É longa a conta, mas é longa pra caramba, tá certo? Então, em geral, a gente não gasta tempo provando a série de Frobenius, mostrando que ela tem essa cara, não, tá bom? Mas é com ela que a gente vai trabalhar, tá certo? Quando a gente identificar que uma função, uma equação diferencial, possui um ponto singular, a gente vai recorrer a essa série de potência para poder tentar encontrar a solução da nossa EDO, tá bom? Então isso vai ficar um pouco nebuloso por enquanto mesmo, tá bom? Mas é difícil avançar além disso, porque a prova tomaria muito tempo da gente e ela é difícil, sabe? É muito difícil provar que a série de Frobenius tem essa forma. Usar a série, nem tanto. Usar é até parecido com o método usual de série de potência, a despeito de dar um pouco mais de trabalho algébrico. Mas a prova em si, ela é bem mais complicada. Eu sei que já está um pouquinho tarde, eu nem vou terminar esse exemplo não, tá certo? Mas eu vou começar o seguinte exemplo. Resolva a equação diferencial de Bessel abaixo. É uma equação diferencial de Bessel que a gente chama do segundo tipo. Abaixo. Em torno de x igual a zero. A equação diferencial é essa aqui. X ao quadrado vezes a derivada segunda de uma função y em relação a x, mais 2x vezes a primeira derivada da função y em relação a x, mais x ao quadrado menos 2 igual a zero. A gente diz que a função de Bessel é uma função do segundo tipo por conta desse número aqui. Esse número é 2. Se for 3, ela vai ser do terceiro tipo. Se for 4, vai ser do quarto tipo. Se for 1, vai ser do primeiro tipo. E para cada valor, você tem uma solução diferente no final das contas. Já dá para perceber que essa equação ela é mais sofisticada que os exemplos anteriores que a gente resolveu. Mas ainda tem um aspecto ainda, que é o seguinte. Por que não vai dar para aplicar o método usual de série de potências? Não dá para aplicar porque as funções que a gente vai ter aqui, elas não são funções analíticas de imediato. Olha só. Você tem x ao quadrado, pelo menos em torno de x igual a zero, né? Você tem esse termo aqui que é x ao quadrado. Você deve dividir a sua equação diferencial pelo coeficiente da derivada de ordem mais alta. Vai dividir, então, por x2. Derivada segunda de y em relação a x, mais 2x sobre x ao quadrado, derivada de y em relação a x, mais x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado vezes a própria função y de x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Aqui multiplica y também. X eu poderia simplificar com x2, aqui daria 2 sobre x.
Essa aqui, então, vai ser a minha função P de x. Essa outra função aqui vai ser a minha função Q de x. E o R de x seria 0. Então não tem nenhum problema com o R. Mas e o P e o Q são complicados em torno de x igual a 0. Porque em x igual a 0, 2 sobre 0 tende para infinito, e esse denominador sobre 0 também vai tender para infinito. Tá certo? Então aqui são pontos onde P e Q não são funções analíticas. Então P e Q não são funções analíticas em x igual a 0. Se esse é o local em torno do qual você quer fazer a expansão em série, encontrar a solução da sua EDO via série de potência, então não vai ser possível construir a solução pelo método usual de série em torno de x igual a 0. Então eu devo supor que a minha solução em série de potência vai ser uma série do tipo Frobenius. X elevado a S vezes um somatório com n indo de 0 até infinito, de um coeficiente Cn vezes x elevado a n. E aí agora a minha equação diferencial tem tanto o termo de primeira derivada quanto o termo de segunda derivada. Devo então derivar a série uma vez para obter a primeira derivada, que eu vou começar a chamar de y', viu? Y' de x para mim vai ser a derivada de y em relação a x. Isso dá. Só dar mais uma ajeitadinha aqui, só um minutinho, por favor. Isso aqui seria igual ao somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n mais s. Você pode incorporar o x elevado a s dentro do seu somatório. Então, a potência deixa de ser x elevado a n para ser x elevado a n mais s. Aí eu vou derivar essa função ou essa série em relação a x. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a derivada pode ser incorporada dentro do somatório. Ao derivar a potência de x, eu vou ficar com n mais s vezes Cn vezes x elevado a n mais s menos 1. E agora eu vou realizar a segunda derivada, que eu vou chamar de y duas linhas de x. Isso é a derivada segunda de y em relação a x. Essa derivada pode ser incorporada dentro do somatório. Você fica com um somatório indo de 0 até infinito de quê? N mais essa potência S vezes N mais S menos uma unidade vezes Cn vezes x elevado a N mais S menos 2 unidades. Então, eu escrevi uma série para a função, para a sua primeira derivada, para a sua segunda derivada, e esse conjunto de soma de séries vai ser substituído na minha equação diferencial, que eu vou chamar de 1. A minha proposta em solução em série vai ser, vou chamar de 2. A primeira derivada da série proposta como solução eu vou chamar de 3. E aqui a minha derivada segunda eu vou chamar de 4. E aí eu vou levar 4, 3 e 2 na relação 1. Ok? E aí nós vamos ficar com o seguinte. Pegando a equação diferencial original, a derivada segunda é multiplicada por x2. Então nós vamos ficar com x ao quadrado
vezes o somatório com n indo de 0 até infinito de n mais s vezes n mais s menos 1 vezes Cn vezes x elevado a n mais s menos 2 unidades. Mais 2x vezes o somatório que caracteriza a primeira derivada. Somatório com n indo de 0 até infinito, de n mais s, Cn, vezes x elevado a n, mais s, menos 1 unidade. Mais x ao quadrado, menos 2, vezes um somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn, vezes x elevado a n, mais s. Tudo isso aqui tem que ser igual a 0. Ok? Vou parar por aqui, gente. Mas eu vou antecipar quais vão ser os próximos passos que a gente vai seguir e onde a gente quer chegar. Onde nós queremos chegar no final das contas é na determinação dos possíveis valores de S. Esse S não vai ficar arbitrário, não. A gente vai conseguir calcular esse S, determinar quais são os valores que esse S pode assumir para resolver a minha EDO em série de potência. No nosso caso, para descobrir o valor do S, a gente vai cair num polinômio de segundo grau, porque a equação é de segunda ordem. A ordem da equação diferencial vai definir a ordem do polinômio que você vai ter para calcular o S. Então, o S vai ter dois valores possíveis. E aí eles podem ser iguais, podem ser distintos, ou ainda podem ser complexos. Tá certo? Os diferentes casos a gente vai abordar na próxima aula, tá certo? Eu vou terminar de resolver esse problema e aí eu vou tratar os diferentes casos. O que acontece quando você tem duas raízes iguais, o que acontece quando elas são diferentes, enfim, né? Para cada caso desses a gente vai ter um tipo de solução. Mas já dá para perceber que isso vai dar mais trabalho do que a solução usual via série de potência para as equações diferenciais que a gente tinha resolvido antes. Os somatórios, eles ficaram mais complicados, né? Tem essa questão de se determinar o valor do S, que nós não tínhamos esse S antes. Tem a questão de tornar as diferentes potências de X compatíveis. Então, tem uma série de minúcias, de pequenos detalhes que a gente tem que investigar na próxima aula, tá certo? Mas, por hora, eu vou parar por aqui em razão do horário, tá bom? Porque a conta aqui ainda vai... Isso aqui ainda vai uma meia hora, 40 minutos de conta ainda. Então, por hoje, a parte de conta, eu encerro por aqui. Tudo bem? Tudo tranquilo, Edson. Então, Beleza. tá bom. Então, tá bom. Interrompendo a gravação nesse instante, então. Tá joia?